Olá, graça e paz, que bom ter a sua presença aqui no nosso Quinta Feliz. E por falar de você, saiba que você está nos planos de Deus para esse tempo. E antes de começar a dizer sobre aquilo que nós vamos tratar aqui nesta hora, para que você possa acrescentar nos capítulos da história da vida, da sua vida, eu gostaria que você ficasse à vontade, que você se assentasse e que você estivesse atento a tudo aquilo que nós vamos falar, a tudo aquilo que Deus vai revelar ao nosso coração. Este momento é para você, esse momento é para que Deus possa se revelar ao seu coração, se revelar à sua vida. E falando de você, como está a sua temperatura espiritual? Nós estamos vivendo dias de muito esfriamento. Sabemos que estamos atravessando dias onde muitas pessoas estão entrando num grande desânimo, numa grande frieza espiritual. É importante nós sabermos que não é Deus que tira de nós o avivamento. Não é Deus que tem prazer de tirar de nós a sua presença. Ele não tira de nós a alegria da salvação. Somos nós que o deixamos. Somos nós que deixamos de interagir com o propósito de Deus. E uma vez que nós deixamos de interagir com aquilo que Deus está movendo nas nossas vidas, nós nos desalinhamos. Haverão dias da nossa vida em que nós sentiremos, sim, cansaço, em que nós estaremos cansados e até mesmo desmotivados, desanimados, desgastados. Mas nem sempre o problema que nos desgasta é fruto da espera do que Deus prometeu fazer. Mas muitas vezes o desgaste, ele é consequência daquilo que nós ainda não deixamos Deus fazer, das coisas que nós proibimos que Deus realize na nossa vida. O Espírito Santo, ele está a todo momento trazendo para as nossas vidas aquilo que é o que nós precisamos, aquilo que é a nossa necessidade. Mas nem sempre nós estamos dando liberdade para que o Espírito Santo faça aquilo que nós precisamos. E por isso, muitas vezes, o motivo dos nossos desgastes, o motivo de nós estarmos paralisados, cansados, desanimados, até mesmo frios, é porque nós não deixamos Deus fazer aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Quem sabe lá atrás, na sua vida, Deus tinha prioridade nos seus planos. Quem sabe lá atrás, você orava antes de tomar uma decisão. Você buscava uma direção de Deus antes de fazer uma escolha. Você fazia os seus planos juntamente com os planos que Deus tinha para você. E quem sabe agora, neste tempo, já não é Deus que tem prioridade nos seus planos. E por isso, o cansaço e o desânimo estão muito relacionados ao fato de termos colocado Deus de lado. Se você observar hoje os capítulos da sua vida, aquilo que você tem escrito nesses últimos meses, nesses últimos dias, nas últimas semanas da sua vida, Deus tem tido prioridade nos seus planos? Deus tem sido aquele que tem podido falar, que tem podido te orientar, que tem podido revelar a vontade dele para o seu coração, para a sua vida, e isso não tem te deixado irritado, isso não tem te deixado aí de uma maneira que você venha tirar ou retirar a vontade de Deus da sua vida. E este esforço que muitas vezes nós fazemos de nos mover dentro de uma esfera que Deus não está, é o que gera em nós o cansaço, é que gera em nós o esgotamento, a ponto de nós entrarmos numa estação de frieza, numa estação de esfriamento para com a nossa vida espiritual e o nosso relacionamento, que um dia que era íntimo com Deus, deixou agora ser um relacionamento morno, até mesmo frio. A primeira observação que nós precisamos fazer aqui, e que nós não podemos deixar jamais de avaliar na nossa vida, é se nós não estamos movendo pelos nossos extremos.
se nós não estamos movendo diante das nossas necessidades ou por nossas necessidades. É claro que nós precisamos avançar. Mas uma coisa precisa ficar claro dentro do nosso coração, dentro do nosso entendimento, dentro da nossa vida. Nós só vamos avançar, ou só avança, aquela pessoa que está conectada com a estação que Deus está se movendo. Nós precisamos sair da estação a qual Deus não está se movendo mais. Nós precisamos discernir qual é esta estação que Deus está se movendo. Qual é o lugar, qual é o tempo que Deus está se movimentando, para que nós possamos nos conectar ao seu propósito e nos alinharmos definitivamente a Ele. No Histórias da Vida de hoje, eu quero falar sobre um bravo guerreiro, um homem muito conhecido na história dos hebreus, alguém que foi forte, mas também foi resiliente lá no Egito, alguém que foi obediente e também destemido no deserto. Mas quando olhamos no momento de entrar na terra prometida, nós encontramos este homem usando de uma grande sabedoria, porque ele aplicou a sua sabedoria em ouvir a voz de Deus e de sair da estação a qual Deus não estava se movendo mais e avançar juntamente com Deus para aquela estação a qual ele estava se movendo naquele momento. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, se você não pode acompanhar comigo, ouça com atenção. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, versículo 2, Moisés, o meu servo, está morto. Levanta-te, pois, agora, passa-te este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo de número 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Escute-me. Há uma diferença muito grande entre aquilo que nós queremos e aquilo que nós precisamos. Há algo entre o que nós queremos e o que nós precisamos, que pode nos fazer tropeçar, que pode nos fazer parar. Há algo entre o querer e o precisar, que pode nos desanimar, que pode até mesmo esfriar a nossa fé. E eu quero e preciso que você entenda que nem sempre aquilo que você quer é aquilo que você precisa. Nem sempre aquilo que você precisa é, de fato, o que você quer. Nós podemos nos perder entre aquilo que queremos e aquilo que precisamos. E isso acontece principalmente nos momentos de desânimo. Nós temos uma rotina. Nós começamos um dia, nós começamos uma semana, nós começamos um mês, nós começamos um ano, e nós precisamos estar focados, tanto no começar como no finalizar. Ter uma rotina de segunda a segunda, porém focados somente naquilo que nós queremos, pode nos fazer lutar uma vida inteira sem que nós venhamos conquistar aquilo que verdadeiramente nós precisamos. Todos nós temos a razão e a emoção. Todos nós, entre a razão e a emoção, muitas vezes perdemos a fé. O emocional aparenta ser mais bonito. Quando nós olhamos para a emoção ela nos faz chorar, a emoção nos faz gritar. E se partimos para o lado da razão, nós vamos encontrar a razão e vamos ver que a razão não chora. Vamos ver que a razão não grita. A razão é silenciosa. Isso não diz que nós não podemos chorar. Isso não fala que nós não podemos extravasar. Até mesmo porque nós somos seres emocionais. A nossa emoção, ela precisa ser equilibrada. E o que equilibra a nossa emoção é olhar para aquilo que está dentro da razão. Se eu tenho uma emoção e se eu tenho uma razão, eu preciso entender que a minha razão,
ela tem compromisso com aquilo que eu preciso. A razão vai batalhar para que eu alcance aquilo que eu preciso. Mas a voz da razão, ela é sempre a voz silenciosa. A voz da razão é a voz que sempre fala mais baixo. É a voz que vai ser abafada pela voz da minha emoção, porque a emoção grita, a emoção extravasa. E a emoção, ela vai lutar para aquilo que eu quero. A emoção sempre vai gritar, sempre vai falar, sempre vai batalhar para que eu alcance ou para que eu chegue naquilo que eu quero. As emoções, elas são rápidas. As emoções nos levam, na maioria das vezes, a agir por impulso. Eu tenho certeza que muitas vezes na sua vida, em momentos decisivos, em momentos importantes, em momentos, quem sabe, críticos, de conflitos, de batalha, você agiu pela emoção, você agiu pelo impulso. E depois você foi ver o quanto isso foi desnecessário na sua vida. E se você tivesse segurado essa emoção, se você tivesse conseguido controlar essa emoção, o impulso não teria te levado para um lugar de tamanha decepção, de tamanha frustração. As emoções, elas só têm compromisso com aquilo que a gente quer. E coitado daquele que serve a Deus pelas emoções. Coitado daquela pessoa que vai servir a Deus apenas quando quer, apenas por sua emoção ou através da emoção. Por quê? Porque esta pessoa, ela só vai sentir prazer de orar no dia que ela quiser. Ela só vai sentir prazer de ir na casa de Deus o dia que ela quiser. Ela só vai sentir prazer de prestar um culto no momento em que ela estiver querendo. Ela só vai sentir prazer em orar naquele dia em que deu vontade. E aqui, quando nós olhamos para o episódio vivido por Josué, num momento muito importante da sua vida, e não estava em jogo apenas uma promessa para Josué, mas estava em jogo uma promessa que estava relativada à história do povo de Israel. Quando nós olhamos esse momento tão importante da vida de Josué e da história do povo hebreu, isso dimensiona a urgência de equilibrar as nossas emoções, de não ceder para que elas nos façam procrastinar diante da vida. Josué havia sido escolhido por Deus para substituir a liderança de Moisés. Mas após a sua morte, eles entraram em grande desânimo, inclusive Josué. Josué estava extremamente desanimado. Josué se encontrava prostrado. E juntamente com ele estavam todos os hebreus desanimados. As suas emoções estavam à flor da pele. Foi necessário que Deus lembrasse a Josué do que era preciso para que ele retornasse à fé, para que ele retornasse à razão. E Deus disse: olha, Josué, o meu servo Moisés está morto. É uma dura realidade quando Deus precisa nos lembrar que algo que a gente apoiava tanto, que algo que era o nosso porto seguro, já não está mais na nossa vida. Que algo que a gente queria tanto, que algo que nos dava força na nossa caminhada, na nossa vida, foi removido dela. É uma dura realidade quando Deus precisa nos lembrar que aquilo que nós gostaríamos de ter na nossa vida já se foi, já foi removido, já ficou para trás. Deus, ele começa um diálogo com Josué e ele não faz rodeios. E é muito bom, mas também é muito duro quando Deus começa a falar algo conosco que ele não usa de rodeios. Ele vai dizer diretamente para Josué: Moisés, o meu servo, está morto. E logo em seguida vem uma ordem: levanta-te. Naquele momento, o desânimo, ele não bateu pela espera do que Deus prometeu que iria fazer. Naquele momento, o desânimo, ele era fruto daquilo que eles não estavam permitindo que Deus fizesse. No momento em que eles prostraram, no momento em que eles desanimaram, no momento em que eles ficaram ali lamentando a morte de Josué, por um tempo a mais, a qual poderia ter sido o tempo necessário. Então, agora, eles não permitem que Deus possa dar continuidade naquilo que estava no propósito dele. Eles impedem que Deus possa estar realizando aquilo que era para aquela hora. E Deus, então, disse: Josué,
levanta-te. Nós notamos que Deus, ele precisou encorajar Josué para que ele e os demais saíssem da emoção e se apoiassem na fé. Que eles partissem para a razão daquilo que o momento exigia, que eles pudessem se equilibrar. O momento exigia que eles pudessem apoiar numa fé forte, numa fé corajosa, numa fé animada. Deus havia tirado Moisés e eles estavam paralisados emocionalmente. Aqui nós podemos observar que todas as vezes que a nossa fé ela esfria, que todas as vezes que a nossa fé não dá conta de suportar aquilo que Deus removeu das nossas vidas, nós vamos desanimar, nós vamos esfriar, nós vamos proibir ou nós vamos impedir de que Deus continue realizando aquilo que é o propósito dele para aquela hora. E nós corremos o risco de permanecer numa estação que Deus não está movendo mais. Josué e todos os hebreus estavam paralisados dentro de uma estação, dentro de um tempo em que Deus não estava se movendo mais. Havia uma nova estação, havia uma nova página, haviam novos capítulos, e Deus já não estava naquele tempo em que Moisés era a liderança, em que Moisés estava na liderança. Mas Deus estava agora num novo tempo. E que tempo era esse? O tempo em que Josué havia sido escolhido por Deus para liderar os hebreus. E era uma liderança que os faria tomar posse da grande promessa de Deus para aquele povo. Eles iriam entrar na terra prometida. Frequentemente, quando Deus ele remove algo da nossa vida, que representa a nossa segurança, nós podemos desfalecer emocionalmente. E se desfalecemos emocionalmente com aquilo que Deus remove da nossa vida, a fé ela não tem poder de sustentar aquilo que vem na próxima estação, aquilo que vem nos próximos capítulos da nossa vida. Josué era um bravo guerreiro, Josué era um homem obediente, um homem destemido, um homem de visão, mas aquele bravo guerreiro agora estava ali, preso numa estação que Deus não estava se movendo mais. E aquele motivo, aquele fato dele estar preso numa estação a qual Deus não se movia mais, o deixou inseguro, o deixou com medo, abatido e sem forças. Quando Deus vem até Josué, Deus disse: olha, o meu servo Moisés está morto, levanta-te agora e passa o Jordão. Toda vez que nós estivermos desanimados, a ordem de Deus diante do desânimo é: levanta-te. Eu acredito que nesta hora, Deus ele está falando para o seu desânimo. Deus está falando para a sua prostração. Deus está falando para uma fé emocional que não está conseguindo se equilibrar, que não está conseguindo ficar de pé. Deus está falando para uma fé emocional, uma fé balanceada que não está conseguindo se levantar. O compromisso de Deus comigo e com você não é com aquilo que nós queremos. O compromisso de Deus comigo e com você é com aquilo que nós precisamos. Quando Deus chega a Josué e fala: Josué, levanta-te. Josué, você precisa se animar. Josué, você precisa largar o desânimo. Josué, fica de pé, seja corajoso. Josué, não se espante com aquilo que você está vendo diante de você. Não se espante com as barreiras. Não se espante com o Jordão que está diante de você. Deus estava dizendo para Josué: eu não tenho compromisso com aquilo que você quer. Eu tenho compromisso com aquilo que você precisa. Josué queria ficar parado, com certeza. Aquele momento de dor, aquele momento em que a ferida ainda estava aberta, aquilo que ele se apoiava, aquele que ele se apoiava, havia sido retirado. Certamente Moisés queria ficar parado, queria ficar assentado chorando, talvez queria ficar deitado se lamentando. Mas nós vamos ver que Deus vem até Josué com uma ordem de progresso, uma ordem de avanço, e Deus disse: saia dessa estação, onde eu não estou me movendo mais, levante-se dela. Levante-se dessa estação onde não está o meu mover, onde o meu espírito não está mais. E depois ele ainda diz: olha, é agora. Faça força, Josué, esforce.
Você quer ficar aí parado? Quanto tempo você vai ficar parado? Esta é a mensagem de Deus para o capítulo da sua vida agora. Quanto tempo você vai querer ficar parado? Até quando você vai ficar parado? Você parou por quê? Por que você prostrou? O que foi removido da sua vida? Que você se sente agora tão abatido que você também perdeu as suas forças. Quando olhamos aqui, Josué, ele passa por esse momento de insegurança. Mas quando Deus chega até ele, diz: levante-se agora, não perca a terra prometida. Levanta agora e passa. Deus está falando, existe um nível mais profundo. Existe um nível agora de uma intimidade maior. Eu agora não vou falar com Moisés. Eu estou falando com você, Josué. Eu não estou usando alguém para te transferir uma mensagem. Eu mesmo, Josué, é quem fala com você. Eu mesmo, Josué, é quem te direciono. Levanta agora e passa. Viva o processo. Passe esse Jordão, Josué, mas passe esse Jordão como um bravo guerreiro. Passe esse Jordão encorajado. Encoraja esse povo. Encoraja essa gente que precisa passar o Jordão com você. Chega de ficar parado no tempo. No capítulo da sua vida, neste tempo, você talvez esteja ouvindo aqui algo que foi falado para Josué, mas que o Espírito Santo também está falando para você. Chega de ficar parado no tempo. Ponha-se de pé. O momento era difícil, mas Josué, ele reagiu à voz de Deus. Nós temos vivido momentos difíceis. Quem não tem vivido um momento difícil? Quem não tem olhado e visto tantas coisas que antes era segurança, agora foi tirado, foi retirado, foi removido. Mas nós precisamos entender que ainda que algo foi removido, a promessa permanece, a direção de Deus permanece, a presença de Deus permanece. E o que Ele está querendo neste momento é nos encorajar. O que Ele está querendo nesse momento é nos mostrar que aquilo que ficou para trás não é necessário nessa nova estação. Aquilo que ficou para trás já foi substituído para resolver tudo aquilo que nós vamos encontrar pela frente. O momento era difícil, mas ele reagiu à voz de Deus. Josué recebeu de Deus a direção certa do que fazer, onde ir e quem ele deveria levar. E o que fazer? Perguntando para você agora, o que fazer neste capítulo da história da sua vida? Eu mesma respondo, levantar. E levantar quando? Amanhã? Semana que vem? O mês que vem? Não. O Espírito Santo está te dizendo, levanta agora. E talvez você pode dizer, eu não sei para onde ir. Não, o Espírito Santo está concluindo. Para onde você vai? Você vai cruzar o Jordão. Cruzar o Jordão fala de enfrentar o próximo nível frente a frente. De enfrentar o próximo problema cara a cara. Para quê? Para que você possua autoridade, para que você possua poder, para que o caminho se abra, para que você entre e possa herdar a terra prometida. Mas ainda existe uma pergunta: quem eu devo levar? Deus disse para Josué, olha, leve contigo todos os que Deus te deu. A resposta é para você. Quem você deve levar para esse próximo nível da sua vida? Quem você deve levar para atravessar o Jordão com você? Para entrar nessa terra que mana leite e mel, nessa terra da promessa, nessa terra do favor de Deus. Quem você deve levar? Todos aqueles que Deus confiou a você. Josué tinha responsabilidade de atravessar o Jordão e de levar com ele todos aqueles que Deus havia confiado a liderança dele. No Histórias da Vida de hoje, fica a reflexão, fica a avaliação. O tempo passa, sim. O tempo está passando. Você vai ficar parado até quando? Você perdeu o seu Moisés? Escuta o que Deus está nos dizendo agora. Você perdeu o seu Moisés, mas você não perdeu a minha promessa. E ela vai se cumprir.
Então, tire os seus olhos daquilo que morreu. Tire os seus olhos daquilo que ficou na estação que Deus não está movendo mais. Não deixe que o Jordão pare você. Não deixe que o próximo nível, não deixe que esse processo que começa agora, esse novo nível, esse novo processo, que ele te impeça de se mover na nova estação juntamente com aquilo que Deus te direciona. Tire os seus olhos do que morreu. Não viva na estação que Deus não está movendo mais. Não deixe esse Jordão parar você. Você está sem o seu Moisés. Mas Deus diz, eu estou com você. E a promessa para nós nesses dias, ela é mais forte do que nos dias de Josué. Porque Deus, ele deixou uma promessa nos lembrando que ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, do primeiro dia da semana ao último dia da semana, do início do ano até o final do ano, Deus está com você, Deus está conosco. Então não perca a hora, reaja rápido, esforça-te e tenha bom ânimo, porque a sua história, ela não acabou ainda. Você é responsável por estar escrevendo os próximos capítulos da sua história. Ela já foi escrita pelo dedo de Deus, mas é você quem dá vida a seus capítulos. É você quem dá vida os próximos capítulos que virão. Os próximos acontecimentos que você vai viver. É você que dá vida a eles, ou é você que faz com que eles morram, que permite com que eles morram. O que Deus quer nesta noite, nesse tempo ou nesta hora, eu não sei em que momento você vai estar ouvindo esta palavra, mas o que Deus quer com você neste tempo, na história da sua vida, é que você deixe o desânimo, é que você se levante, é que você se anime, é que você receba a coragem de Deus, para que você possa enfrentar o Jordão que está diante de você. E que você não se perca naquilo que está à flor da pele na sua vida. Que você não se perca diante de uma emoção que está à flor da pele. Mas que você reaja através de uma fé poderosa, de uma fé corajosa, de uma fé que vai te levar a avançar a ponto de você atravessar o Jordão e possuir a terra da promessa. Que bom que você esteve comigo aqui até agora no nosso Quinta Feliz e que você possa refletir sobre essa grande verdade. Eu te espero no nosso próximo Quinta Feliz. Abrace a história de Josué. Coloque a história de Josué de frente a você. Esteja frente a frente com essa história e conclua aquilo que foi feito na vida de Josué, que também Deus pode estar fazendo na nossa vida agora. O desânimo, ele vai bater na porta da nossa história muitas vezes. O cansaço vai bater na história da nossa vida muitas vezes. O desgaste, ele vai insistir em arrombar as portas do nosso coração. Mas se você manter a sua fé focada naquilo que você precisa e não naquilo que você quer, você vai avançar em Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima Quinta Feliz. E se você está precisando de ajuda, pode nos procurar em uma das nossas redes sociais. E eu tenho certeza que Deus vai levantar um de nós para estar atendendo você, ouvindo você e te direcionando para aquilo que você precisa. Que Deus te abençoe e até a próxima Quinta Feliz, em nome de Jesus.